Voltando novamente, tentativa número 2, registro 00542, depois do reboot da máquina. Então vamos lá. Eu vou tentar novamente, vamos começar de novo, tentar motivar essa aula. O cara que está assistindo o vídeo na internet não sabe nada do que está acontecendo. Não, você que está aí na web assistindo, é porque eu comecei a dar essa aula, a máquina me forçou a quase rebootar e eu tive que voltar. Mas seja bem-vindo, eu não estou louco. Vamos lá. Então qual é a motivação? Eu vou começar a motivação da minha aula usando um processo histórico, tá certo? A gente vai olhar banco de dados como a gente introduzia banco de dados há um tempo atrás, certo? Então eu vou dizer, assim a gente fazia a introdução de banco de dados. E para que eu vou fazer isso? Porque eu quero que vocês entendam como a gente está mudando e por que a gente precisa, nessa disciplina, dar uma visão mais ampla para vocês, tá certo? Então vamos começar com motivação. Aplicações computacionais de todos os portes trabalham com grandes volumes de dados. Essa é uma motivação, não é? Então você tem lá, tudo que é sistema hoje, até um gerenciamento de farmácia, uma biblioteca, um banco, pode ser do menor tamanho. Você pode ter uma farmacinha que é uma biboca. Quantos remédios você tem? Tá certo? Ou você faz vendas. Você precisa lá controlar a entrada, a saída, isso aqui. Então tudo precisa de dados, né? E daí, né? E essa é a motivação. Se você pegar um livro de banco de dados, os clássicos livros que eu mostrar, e o mais, isso aqui, eles vão dizer, essa é a motivação. Tá certo? Tá? Epa, peraí, tá indo muito rápido. E aí, então, bancos de dados, quer dizer, volumes de dados e suas relações complexas vão justificar a criação de estratégias específicas para você gerenciar. Então, no passado, né, eu vou mostrar, o foco era a aplicação e você abria lá um negocinho para guardar seus dados. Mas a complexidade dos dados, as relações foram crescendo e o pessoal disse, puxa, a gente precisa começar a dar atenção para esse negócio aqui que a gente chama de bancos de dados. Tá? Então surgiu a área de bancos de dados. Né? Uma área que se formou em pessoas que acreditavam que era necessário pensar nesse negócio como uma coisa independente. Né? Então a gente ganhou autonomia. Esse foi o dia da independência. Certo? E no começo, quando se começou a falar de bancos de dados, a gente tinha aquelas máquinas mais tosconas, né? Assim, que não tinham grande poder de processamento, e a gente tinha o que a gente chama de bancos de dados numéricos e tradicionais. Numérico não é um bom termo, tá? Talvez porque tem texto também nisso aí, mas aqueles bancos mais simplões, assim, que faziam coisas básicas, que são usados na farmácia, biblioteca, etc, etc. Note, eles são muito importantes. Eu não vou tirar a importância deles, e é por isso que a gente vai estudar eles aqui na disciplina. Eles são extremamente importantes. Aliás, eles são responsáveis pela maioria das aplicações que estão rodando hoje. Certo? Então eles são extremamente importantes, e é por isso que a gente vai tratar eles com a metade ou mais que a metade desse curso, dada a importância deles. Tá certo? Então eu não estou com isso querendo dizer que isso é coisa velha que a gente não vai ligar mais. Isso é muito importante e vocês têm que aprender a lidar com isso. Tá certo? Tem outros bancos de dados que começaram a surgir, multimídia, informações geográficas, data warehouses e outros que a gente vai ter a oportunidade de ver aqui. Então a visão do que você tinha que guardar no banco começou a mudar. Então note que o negócio começou a tremer. Não é? Porque aquelas linguagens que a gente vai aprender aqui de query, etc, etc. Mas como é que isso vai usar em multimídia? Né? Eu quero botar um vídeo no meu banco de dados. Eu quero botar uma imagem. Eu quero botar não sei o quê. Como é que eu busco uma imagem? Né? Informação geográfica. Né? Enfim. Tá? Então vamos imaginar agora como foi que evoluiu a noção de banco de dados, porque a construção da noção ela foi se formando com o tempo, ela não é trivial. Hoje é trivial, porque vocês vivem numa época de bancos de dados. Mas no passado isso não era trivial, tá certo? Então vamos imaginar um problema simples. O cara queria fazer um gerenciamento de uma biblioteca, e aí ele tem o cadastro dos membros, o registro do acervo e o controle de empréstimos, tá certo? Então vamos pensar do ponto de vista da arquitetura. Tá? Como é que era a arquitetura antes de surgir a noção de banco de dados? Como é que o cara pensava isso aí? Tá certo? Então, no passado, as aplicações eram centradas na aplicação. Tá certo? Vocês não viveram essa época. Certo? Era uma época que a gente pensava no programa de computador. Tá certo? E o programa... Né, então os dados eles vinham em função do programa. Então você desenhava todo o programa e aí esse programa abria um arquivo e guardava nesse arquivo os seus dados. Certo? E se você olhar algumas linguagens mais antigas, como o COBOL, tá certo? Elas são application-centric. Porque você, no COBOL, no programa, você define como vão ser seus dados dentro do programa. Tá? Já estudaram COBOL? Não? Pois é. Se tivesse estudado, saberia essa parte da história.
Tá certo? Então, só que o que acontece é que não necessariamente esses arquivos eram interligados. Tá? Você tinha, né, arquivos separados para guardar coisas, então você tinha o registro do acervo, um arquivo, você tinha os membros da biblioteca, outro arquivo, mas e daí? Né? Então, você tinha redundância não controlada, os dados eram repetidos em arquivos, você tinha inconsistência. Hoje isso parece um absurdo, mas na época era recorrente esse tipo de coisa, sabia? Você entrava na empresa, o cara dizia, eu tenho aqui meu estoque, esse sistema trabalha meu estoque, esse aqui as minhas vendas, e quando eu vendo alguma coisa eu não consigo tirar do estoque porque é um outro arquivo, porque é um outro negócio, blá blá blá. Tá. Então você tinha barreiras de relacionamento entre arquivos, dificuldade com acesso concorrente, integridade e recuperação em caso de crash, segurança em controle de acesso. Então você tinha todos esses tipos de problemas, porque o cara que fazia a aplicação era o cara que tinha que resolver isso. Tá? E não tinha uma coisa separada banco de dados. Aí começou a surgir a ideia. A gente podia fazer um negócio que a gente chama de banco de dados. Banco de dados, bom nome esse. Né? Então, vocês vão ter a oportunidade de ver isso acontecer. E isso é muito bonito quando acontece. Às vezes, um termo. Eu vi isso acontecendo com ontologias. Tá certo? Um termo. Alguém cunha um termo que reúne uma comunidade em torno daquilo. É isso que a gente quer. Então alguém fala, banco de dados. A gente podia pensar num lugar onde a gente põe as coisas juntas e relaciona. Aí todo mundo, que legal, é mesmo, vamos fazer isso. Aí você começa a pensar numa coisa diferente, né? A gente tem esse negócio que vai ser o banco de dados da biblioteca e as aplicações todas vão acessar esse negócio compartilhado. Tá certo? Só que vários problemas que já tinham, continuam tendo. Acesso concorrente, sabe? Duas aplicações, peraí, sou eu que abro o arquivo. Como é que fica? Né? Os sistemas operacionais na época tinham controles pobres. Alguns não tinham lock de arquivo. Certo? Então, abria os dois em paralelo e causavam umas melequeiras, umas confusões. Certo? E os que tinham, faziam lock do arquivo inteiro. Então, você abre o arquivo? Não, se eu abro, você não abre. Era uma confusão. Eu já desenvolvi a aplicação nessa época, só para constar. Tá? Era complicadésimo. E eu não vou falar do resto, segurança, concorrência, na rede, blá 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 blá. Tá certo? Mas já era possível você interligar os dados. Então já era possível você ter essa visão de que as coisas estavam interligadas. Tá certo? E aí, alguém teve uma ideia genial. Que disse, por que não pensar num sistema gerenciador de banco de dados? Como assim sistema gerenciador de banco de dados? É o seguinte, o seu programa não precisa mais se preocupar com banco de dados. Vai ter um cara, tá certo? Software específico, tá? Que você vai adquirir. Naquela época não tinha open source, tem que pagar e tal, tá? Não tinha, mas não era tão popular e tal, mas assim, você vai ter um cara, um software lá, e esse cara cuida do banco de dados. Legal isso, né? Então, esse cara vai ter as tarefas básicas, né? Definir, construir, manipular um banco de dados. E pode atender a várias aplicações. Note que isso não é trivial. Porque o cara precisa começar a pensar, mas quais são as tarefas desse cara? Quais são as operações que ele vai fazer? Quais são as operações de atualização que existem? Quais são as operações de inserção? Isso não estava tão mapeado como vocês pensam hoje. Hoje já está tudo organizado. Isso é fácil. Mas os caras levaram um tempão para fazer isso, tá certo? E aí, aqui tinha a figura do SGBD que desapareceu. E eu vou ter que desenhar ela. Né? Eu não sei porque ela desapareceu, mas ela estava aí, eu juro. Tá? Mas o princípio básico do SGBD passou a ser o seguinte. Você tem um cara aqui, chamado SGBD. Tá? Ok? E esse cara toma conta do banco de dados. Então agora, não tem mais aquela história de que todo mundo mete a mão. É só o SGBD que faz isso. E cada aplicação agora conversa com o SGBD. Tá? Então você mudou agora. Né? Então agora os caras conversam com esse cara, que é o SGBD. Beleza. E aí mudaram várias coisas na história. Várias coisas. Por exemplo, você passou a ter a noção do que a gente chama de dicionário de dados. O que é o dicionário de dados? É que a definição das tabelas, etc., etc.,
deixou de estar dentro das aplicações, porque deixou de ser application-centric, e passou a estar agora uma responsabilidade do banco de dados. Então agora o banco de dados é que sabe quais são os esquemas, quais são as relações, blá, 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 certo? E aí surgiu o papel do administrador de dados. Tá? Então eu tenho um aluno, né, que é o DB Manager, né, o DB Admin, em alguns casos. Né, que eu tenho um aluno, Ricardo, ele sempre faz, todo semestre, eu vou ver se ele vem fazer para vocês uma palestra sobre o trabalho dele na IBM. Ele faz esse trabalho na IBM. Tá certo? Então ele administra o banco de dados. Então surgiu o papel do cara que agora, ele cuida do banco de dados. Ele não faz programa nem nada. Ele cuida das tabelas, da performance, da indexação, da concorrência, da consistência, do backup. Ele só cuida do banco de dados. Surgiu esse cara. Tá? E aí os caras falaram, tudo bem, a aplicação tem que falar com o SGBD. Como é que vai ser essa conversa? Isso também é uma história longa. Tá certo? Na época, e eu vivi esse período, os caras começaram a linguagem de quarta geração. Não sei se alguém já ouviu falar disso. Alguém já deve ter mexido talvez com DBase, Clipper. Aí tinha linguagens que eram coisas específicas que conversavam com banco de dados, mas era só aquele banco de dados. Então você tinha que usar aquele, né? E aí a sua aplicação só conversava com aquele, e aí era todo um negócio, aí tinha uns negócios complicados, uma biblioteca, não era portável. Aí alguém surgiu com um negócio que vocês vão aprender aqui de bandeja, chamado SQL, Sentence Query Language, ou Simple Query Language, eu não lembro qual das duas é a primeira e qual é a segunda. Mas a ideia básica é o seguinte, a gente vai criar uma língua franca, e essa língua franca, as aplicações conversam com o banco de dados. E está resolvido. Essas aplicações agora não dependem nem mesmo de um banco de dados específico. Eu posso trocar o SGBD. Então, quais foram as vantagens que eu ganhei aí? Independência de dados. Quer dizer, agora a minha aplicação não está mais dependendo de um negócio lá específico, eu posso pensar ela de uma forma independente. Tá? O acesso é eficiente. Por quê? A gente vai estudar aqui. Esses caras que fazem SGBD, eles estudam como fazer o negócio ficar mais eficiente até a alma. É diferente do programador que está fazendo um programinha. Né? O cara não tem tempo para isso. Né? Mas o cara que está só pensando no banco de dados, ele vai fazer algoritmos, índices, coisas rápidas, tá? As aplicações vão ter tempo reduzido de desenvolvimento. Por quê? Porque agora eu não me preocupo mais com o banco de dados, tá? Eu sou cliente desse negócio aí. O banco de dados se preocupa com a segurança e a integridade dos dados. A administração se torna uniforme, então eu posso ter agora o DB admin, tá certo? O acesso concorrente, esse cara resolve para mim, e a recuperação. A gente vai estudar vai ter aula só sobre recuperação. Tá, e se der crash? Tá. E se o Windows resolver restartar no meio? Tá certo? E meu banco de dados está no meio da operação. O que acontece? Bom, aí tem que ter um negócio para recuperar. Certo? Então, isso é a primeira parte da disciplina. É essas coisas que a gente vai ver. Tá? Como tudo isso se configurou no que a gente chama hoje de banco de dados. E é por isso que essa disciplina se chama banco de dados. E por que eu digo para vocês que a gente vai estudar mais do que bancos de dados? Aí a gente começa a segunda parte, e essa é a segunda parte da disciplina. Bom, como é que a gente aprende computação? Tá? E isso é uma das coisas que vocês têm que refletir hoje, porque vocês estão sendo formados, vocês não vão sair daqui para a computação de hoje, vocês vão para a computação de amanhã. Como é que a gente aprende computação? Então tem um artigo muito interessante do Dijkstra. Se você não sabe o que é o Dijkstra, você entrou na sala errada. Por favor, vai para a sala do lado, tá certo? Eu estou falando sério. Então, o Dijkstra, ele escreveu um artigo muito importante. O cara já está entrando em crise. Não entra em crise. Bom, é um artigo muito interessante. Vamos pensar o seguinte. Vamos supor que ao invés de computação, eu estivesse falando de cirurgia. Certo? Cirurgia, muito bem. Cirurgia. Se vocês fossem falar para mim de cirurgia, tá? Eu quero que vocês me digam. Pense numa cirurgia. Alguém, sei lá, transplante de coração. O que não olha a figurinha. Não olha a figurinha. O que vocês... me deem nomes de coisas que vocês acham que tem numa cirurgia. Fala aí alguma coisa que tem numa cirurgia. Tubo de oxigênio. O que mais? Bisturi. O que mais? Anestesia. Pô, você não consegue... Gases. Tudo bem, né? Vai lá. Mesa cirúrgica. Uma pessoa tirada da mesa. Tudo bem, isso sempre teve, desde sempre, né? Tudo bem, mas vai lá. Coisas modernas, vai, tragam coisas modernas.
Tomografia. Os caras já estão estudando, inclusive, para fazer na hora que você está fazendo a cirurgia, você poder ir monitorando o negócio, né? O que mais? Nossa senhora. Oxímetro de quê? De pulso. O cara de chuveiro atmosférico. Fala uma coisa difícil aí pra gente. Que tem na sala de cirurgia. Seringa. O cara é humilde, né? Bom, o que mais? Então, até hoje tem microscópio eletrônico, que o cara consegue fazer a cirurgia, né? Então você consegue imaginar uma mesa cirúrgica hoje assim, né? O cara consegue, inclusive, né, ver ampliado. Os caras estão trabalhando muito. Uma mesa de cirurgia. Isso é a cirurgia de vocês hoje. Tá certo? Mas, se você fosse perguntar para uma pessoa nos tempos iniciais da cirurgia, né, no tempo lá, sei lá, dos romanos, antes disso, né, como é que era o negócio? Né? Vocês já viram historicamente como é que era? O cara metia faca, né? Tá? Tudo bem? Então vamos supor que naquela época, quando basicamente você sempre usava uma faca para fazer cirurgia, era faca, né? Bom, então vamos dar um nome para essa ciência. Certo? É plenamente justificável que o cara chamasse ciência da faca. Não é isso? Mas peraí, por que ciência da faca? Não, porque a gente usa faca para fazer esse negócio, cara. Então é ciência da faca. Certo? Bom, aí no artigo de Dijkstra, ele faz esse paralelo para dizer que computer science is like knife science. Então chamar, né, de ciência da computação, na verdade em português é até melhor, porque computação não é computador, né? Então é um pouco diferente, mas no inglês, se você olhar ali, computer, né, é como se você pensasse no que é computação, com o que você estava criando na época e desse o nome. E eu vou mostrar para vocês, e principalmente nessa área de data science, que a gente faz muito mais do que isso. Tá? E existe gente, inclusive, que está defendendo que a gente tem que botar isso no currículo escolar. Não é porque o menino tem que ficar mexendo em Word na sala de aula. Não. É porque pensar computacionalmente hoje é uma habilidade. Certo? Mas aí, eu quero voltar ao velhão banco de dados e ampliar a visão de vocês para o que eu vou chamar de Data Science. Certo? Eu poderia chamar de Data Science and Engineering, que não tem só Science, mas eu vou dar um enfoque aqui no Science. E para falar de Data Science, eu quero falar do quarto paradigma. Esse é um livro interessante, é free, vocês podem baixar um PDF na internet, tá certo? E foi editado, né, e por esse time, né, da Microsoft. É um livro muito bom, tá certo? E o que esse livro trata? Ele fala do quarto paradigma, tá? Que é muito importante. E o que é o quarto paradigma? Talvez vocês não sei se vocês já ouviram falar de Jean Grey. Jean Grey, ele foi dos caras importantes na área de banco de dados, tá? E ele também teve uma morte meio... o barco dele desapareceu, né? E teve todo o movimento de usar algoritmos para achar ele, não sei o que, lá. Foi interessante. E ele era um dos caras que defendia essa ideia, né? E dizia o seguinte: se a gente fosse olhar a ciência, a gente dizia, no começo, né, a ciência era meio que empírica, né? Você via as coisas acontecendo, as maçãs caindo, né? E você descrevia, né, o mundo natural. As maçãs caem, né? Então você fazia descrições do que acontece, né? Então, se você pegar lá os filósofos, né, no começo, que são as raízes da ciência, ela era muito mais descritiva, né? Aí no segundo paradigma, vamos chamar, surgiu o que a gente chama do ramo teórico. O que é o ramo teórico? O cara começou a pensar, eu posso fazer um modelo, posso construir um modelo teórico que descreve o que acontece no mundo. E eu posso começar a prever e analisar o mundo a partir do meu modelo teórico. Tá certo? Então, se você pensar bem, há muitas coisas na ciência, seleção natural, tá certo? Toda a física, né? Chuveiros atmosféricos, tudo isso surgiu com a teoria, né? O cara olha e diz assim, eu posso fazer uma análise teórica e construir. Então a ciência ela começou a mudar, porque agora eu posso tentar descrever o comportamento das pessoas. Eu posso tentar descrever
movimentos econômicos, eu posso tentar fazer tudo, né? E aí, quando surgiram os computadores, o cara disse, putz, com os computadores, além de fazer a parte computacional muito mais rápida, agora esses modelos eu posso executar mais rápido. E eles são tão necessários que não tem cientista hoje sem computador. Não tem ninguém que diz, eu vou pegar um pedaço de papel, vou fazer a conta aqui na mão. Ninguém mais faz isso, tá certo? Mas agora a gente pode simular. E aí surgiu um negócio que o pessoal chama Science in Silico. In Silico significa o seguinte, eu monto o modelo, eu simulo o processo e eu descubro. Hoje em dia a previsão de clima é muito feita assim. O cara monta um modelo de como as coisas se deslocam, os ares, os ventos, e ele vai então fazer a previsão do que vai acontecer e precisa de um supercomputador para isso às vezes. Tá certo? Só que hoje a gente tem mais do que isso, que vamos chamar de uma unificação de tudo isso. Tá? A gente tem, né, e existe uma área de e-science, que é uma área que eu trabalho também, em que a gente pensa o seguinte: ciência hoje praticamente virou dados. Certo? São dados. O que esses caras têm? Com quem que eles trabalham? Dados. Dados. Eles usam dados. Eles comparam, eles analisam, eles veem similaridade. Converse com qualquer cientista, qualquer um que você queira. São dados. Certo? Então, a gente começou a ganhar um papel muito importante, porque agora dados a gente tem aos milhões, trilhões, quinquilhões. Eu vou mostrar para vocês. E quem é que vai analisar tantos dados? Não há mais ser humano para fazer isso. Sinto-lhes informar. Chegamos num ponto que não tem mais. E não é só na ciência. Eu poderia falar na economia. Eu poderia falar no controle de trânsito. Eu poderia falar nas empresas. Onde vocês quiserem. Não há mais ser humano capaz de analisar tantos dados. A gente chegou a um ponto em que a gente é capaz de capturar montanhas de dados. A gente é capaz de fazer isso. Qualquer lugar. Um simples supermercado. Tá certo? E a gente é capaz de ter modelos que podem fazer previsões fantásticas. Saber qual é o próximo produto que você vai comprar. Né? Chegar no balcão do McDonald's, o cara já entregar um hambúrguer dizendo, é esse que você vai pedir. Tá certo? Mas os nossos cérebros só separados como estão não são mais o suficiente. Tá certo? A gente precisa ter máquinas para nos ajudar. E uma das coisas interessantes quando eu vi uma palestra sobre isso, tá? Foi inclusive um projeto que a Microsoft está dando suporte, e o cara disse, é possível, na época, né, ele estava falando sobre a AIDS, né, eles estavam buscando a cura da AIDS, é possível que os dados necessários para descobrir a cura da AIDS já estejam aí, nos bancos de dados. É possível. E que eu não preciso mais de ninguém para ir para um laboratório, botar coisa em vidrinho e ficar olhando o vírus. Eu não preciso mais. Eu só precisaria de ferramentas computacionais suficientes para que esses caras consigam analisar e comparar esses dados e encontrar. Certo? E eu vou mostrar aqui coisas sobre doença para vocês verem que são dados. Tá? Se você pensa que esses biólogos eles perdem muito tempo com aqueles vidrinhos, olhando coisinha do negócio para ver se reagiu, não é mais esse biólogo, não é mais esse cientista. Ele só usa aquilo para capturar os dados e depois bota montanhas desses dados nos computadores. E as máquinas fazem o trabalho. E eles nos pedem todos os dias. Eu preciso de mais poder de processamento. Eu preciso de mais algoritmos. Eu preciso que vocês projetem mais coisas. Eu tenho. Então, se você olhar hoje, se você sair daqui do campus e você for em qualquer cientista aqui, esses caras precisam da gente. Precisam da gente. Tá? Há um ponto tal que tem áreas como a biologia que estão praticamente virando um ramo da ciência da computação. Tá certo? Se você olhar a bioinformática hoje, DNA, cadeia de DNA, comparação de DNA, análise, é tudo algoritmo, é o que a gente fez a vida toda, é o que a gente é muito bom em fazer. Tá certo? Tá. Então, é computação isso. Okay? E muito mais coisa. Então vamos ver. Por exemplo, vocês vejam esse gráfico. Tá? Nós estamos falando da H1N1. Certo? O que vocês acham que esse gráfico representa, se eu estou falando da H1N1? Todo mundo lembra que é H1N1, né? Gripe aviária, não sei o que, ai meu Deus, vou morrer, né? Seu vizinho pega, eu tive gente conhecida que pegou o negócio, né? O que vocês acham que esse gráfico representa? É o crescimento, né, da H1N1 no mundo, tá certo? Como vocês acham que esse gráfico foi feito? Ah, você já conhecia essa, né? Mas... aqui tá.
Tem razão. Eu tinha que ter recortado essa parte. Bom, mas na verdade a história é o seguinte, isso gerou um artigo, eu estou até atrás dele para botar aqui, mas esse é um estudo interessante. Na verdade, a Organização Mundial de Saúde, né, na hora que tem uma doença, um episódio como esse, ela começa a coletar dados, e vocês ouvem isso no rádio, né? Vocês estão ouvindo agora do Ebola, né? Ah, não sei aonde, os caras têm que pegar a gente que está morrendo, tem que ver se o cara morreu daquilo, tem que não sei o que, para lá. Então eles vão coletando dados e vão fazendo esse gráfico de progressão da doença. Certo? Só que aí, existe um negócio chamado Google Trends, que é isso aqui, ó, que está disponível na web, vocês podem usar. Vocês definem um conjunto de palavras-chave de busca, tá certo? E ele vai mostrar para você uma tendência em torno daquelas palavras-chave de busca. Então foi feito um trabalho de pegar palavras-chave que estão relacionadas ao H1N1 e sintomas, tá? Tosse, não sei o que, blá, 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 tá certo? E eles plotaram um gráfico. E na hora que eles fizeram a sobreposição do gráfico do crescimento da doença com dados oficiais da Organização Mundial de Saúde, etc., e buscas no Google, os gráficos eram muito próximos. Com uma diferença. Qual é a diferença que vocês acham? Hã? A do Google é praticamente online. O cara está fazendo a busca, você está vendo lá o gráfico. Tá certo? A organização diz, tem que fazer o teste, tem não sei o que, tem não sei o que, não sei o que. Então, o que eles perceberam aqui? Cara, eu consigo construir ferramentas de análise de dados, tá certo? Que podem me dizer on the fly o que está acontecendo. E aí surgiu muitas redes, o pessoal da web procura muito com observatórios da web, já ouviram falar disso? Tem N projetos. Minas Gerais faz muita coisa nessa linha. É você sair puxando dados de Twitter, de rede social, de não sei o quê, para saber como o político está crescendo ou diminuindo, como está não sei o quê. Você acha que esses caras agora, né, esses candidatos aí, não estão pagando milhões para alguém fazer uma análise? É óbvio. A Dilma vai na televisão e fala um negócio, ataca lá a Marina, ataca a Marina, tá certo? Isso aqui apareceu no jornal hoje, não estou mentindo. Tá. Tudo bem. Aí o que acontece? Mas eu preciso saber se o que eu falei, não é? Ah, eu esqueci. Tem um filme bom, eu devia botar aqui. Tem um outro que a Grace recomendou que eu vou mostrar, mas tem um muito bom também que é A Crise é Nosso Negócio. Tá? Vocês podem anotar, é um filme que vale a pena assistir. Eles mostram um trabalho real de um presidente, certo? Que é um país sul-americano. Agora eu sempre não lembro se é Bolívia, se é Colômbia, bom, mas é um país em que foi caso real, é documentário, não é filme criado, tá certo? E eles filmaram os bastidores. Eles contrataram uma empresa americana, o cara disse, eu quero ganhar as eleições. Tá certo? Beleza, você quer ganhar as eleições, tá bom. Então os caras faziam o seguinte, era antes da época de a gente ter essas ferramentas computacionais, tá certo? Hoje é de feito diferente, a gente usa observatório. Mas naquela época o cara fazia o seguinte, o candidato saía na televisão e falava alguma coisa. Então eles tinham observatórios no país. Isso mostra no filme. O que eram os observatórios? Eram salas com aqueles vidros reflexivos, né? E uma pessoa ia na rua, pegando pessoas aleatoriamente, e dizendo, você não quer participar de uma entrevista? Eu te pago, sei lá, R$300 para você fazer uma entrevista comigo hoje. Você só tem que entrar numa sala por 1 hora e ficar conversando comigo. Ah, beleza, beleza. Aí eles conseguiam fazer amostras, amostragens aleatórias. Certo? Aí eles sentavam numa mesa, 5, 6 pessoas. E esse cara ficava conversando, como se estivesse batendo papo com você. Mas a conversa era envolvendo o presidente, não sei o que, tarará, tarará, tarará. Pra quê? Atrás dos vidros tinha um monte de gente com computador, analisando, olhando, estatística, não sei o que. E eles tinham vários pontos no país, e eles imediatamente traziam para a central o seguinte, você usou uma gravata vermelha, agradou ou não agradou? Os caras iam saber, tá certo? Ah, eu falei que vou dar a bolsa alimentação, é bom ou não é? Tá? Eu falei que o que está incomodando? Então os caras recebiam estatísticas do que está incomodando, o impacto do que eu falei. Aí o cara falava para o presidente, o candidato, amanhã na televisão você tem que falar isso. Aí ele falava assim, está no documentário, é um documentário, eu não sei como eles deixaram filmar isso, juro, eu não sei. Aí ele falou assim, mas eu não sei se eu posso fazer isso, se eu vou conseguir fazer isso. Aí o cara fala, olha, você não me pagou para dizer o que você vai fazer. Você me pagou para te dizer o que você tem que falar. O que você vai fazer é uma outra questão. Você me pagou para dizer o que você tem que falar, você quer ganhar a eleição. Então, o cara dizia qual era a cor da roupa que eles tinham que fazer, como ele ia se vestir, como não sei o quê, como se tudo. O cara ganhou a eleição.
E nas estatísticas ele subiu. Tá? Pura matemática. Então, por que esses caras têm observatório na web hoje? Eles precisam saber o que vai acontecer. Tá certo? Obama ganhou eleições assim. Tá? Usou Twitter, usou essas coisas. Ele precisa monitorar. Pô, será que na hora que eu falei isso foi bom? Não foi? Pô, o pessoal está espalhando essa notícia aqui agora. Tá certo? Tá. Será que era possível prever que Marina, ao assumir, ia crescer tanto? Não é? Como é que a gente coleta esses dados das redes? Não é? O que, por exemplo, tem uma área nessa aqui que se chama análise de sentimento. Tá? Tem até gente pesquisando isso lá no IC. Que é você pegar esses milhões de Twitters e Facebooks da vida e ficar analisando se o sentimento automaticamente é positivo ou é negativo. Tá certo? Por quê? Porque eu lancei um produto no mercado, eu sou uma empresa, eu preciso saber se está agradando, se está dando problema. Mas eu não posso pagar gente para ficar lendo milhões de negócios. Tá certo? Então tem um algoritmo que vai botando uma barra. Tá? Imagine isso para a política. Tá certo? Isso é análise de dados em tempo real. Tá? Mas a gente só está começando. O mundo físico estabelece, ou por muitos anos estabeleceu, as nossas relações. Não é? Estabeleceu como nós nos relacionamos. Então, se você pensasse numa festa, você ia ver as pessoas conversam pelo mundo físico. Né? Elas se agrupam aqui e elas se relacionam. Né? Ah, eu quero conversar com aquele grupo. Né? Aí você chega ali perto da galera e vai conversando ali com a galera. Então, as relações são feitas pelo espaço físico. Tá certo? E no mundo virtual? Tá certo? No mundo virtual é uma questão interessante. Porque na hora que você cai na praia virtual, nós estamos falando de algoritmos e dados. Tá? André, você vai querer me dizer agora que análise de dados aí tem alguma influência. Então, muito bem. Facebook. Em 2013 tinha 1,11 bilhões de pessoas. Em 2013. 2014 eu não tenho o número, mas é muito mais do que isso. Essas pessoas estão hoje se relacionando. Só que com bilhões de pessoas, eu consigo fazer algoritmos. Tá? Vocês querem ver o que eu posso concluir de vocês? O que vocês acham que é esse gráfico? Não leiam as legendas. O que vocês acham que é esse gráfico? Isso aqui foi publicado no Facebook, tá? Isso é oficial. Estou falando sério. Tem um endereço depois, se vocês quiserem lá no fim, para vocês, tá? É o seguinte. Dia 0. Alguém começou um relacionamento, certo? Começou oficialmente, botou lá no Facebook. Eu estou em relacionamento com. Estão uns dias antes e dias depois. Então, solteiro e num relacionamento, tá certo? Número de posts. Dá uma olhada no gráfico. Tá, mas eu não estou falando de uma pessoa. Eu não estou falando de 3 pessoas. Eu estou falando de uma média de bilhões de pessoas. Eu não sei se eles usaram bilhões nesse gráfico específico, mas eu tenho bilhões para fazer. Tá certo? Olha esse gráfico. Tá? Então o cara diminuiu o número de posts, né? A mulher, não, que negócio é ficar na internet, botando post aí, né? Mas pelo menos, ó, antes do relacionamento e depois. Isso aqui é emoções positivas. Aí vem a análise de sentimento. Emoções positivas antes, cara, enchendo a cara, eu tô sozinho. E aí depois do relacionamento. O cara tá feliz. Tá vendo? Emoções positivas. Então, vejam. Foi publicado um artigo, eu esqueci de trazer, mas foi publicado um artigo numa revista científica, um grupo envolvendo uma universidade americana grande, eu não lembro se era Stanford, tá? E membros do Facebook, tá? Que é mais sério do que esse, porque esse eles estão dizendo que eles podem analisar e até prever que você vai entrar no relacionamento. Né? Ele pode fazer, analisando o gráfico, ele pode prever, né? Tipo, você loga no Facebook, ele diz aí, fala logo, quem é que você tá, né? Bom, mas tem um estudo que eles fizeram recente e que teve até umas discussões de ética, que eu posso interferir? E eles fizeram um experimento. Como? Filtragem. Então eles pegam os dados do Facebook, os posts, e eles escolheram uma amostra, fizeram isso mesmo. É por isso que tem análise de questões éticas envolvidas aí. É o seguinte, cara, todo mundo aqui tem um monte de amigos, né? Tem gente que tem 600, tem gente que tem 800, tem gente que tem 1000. Esses caras estão pondo post o tempo todo, certo? É óbvio que o Facebook não mostra para você em ordem cronológica. É óbvio, vocês já sabem disso, né? Vocês são de computação, pelo amor de Deus. Não, o Facebook não mostra tudo. Ia ficar um negócio girando assim. Não faz isso. O que ele faz? Ele seleciona. Mas seleciona baseado em quê?
Tem um algoritmo, cara, para fazer isso. Tá? E esse algoritmo ele quer o seguinte, ele quer que você fique mais tempo e que você entre mais vezes no Facebook. Só isso que ele quer. Tá? Porque o Facebook você tem que ficar lá e você tem que entrar mais vezes, porque isso vai fazer com que você tenha acesso à propaganda e dar dinheiro e etc, etc, etc. Bom, beleza. E tem um trabalho que eu posso falar depois se der tempo de algoritmos que competem para ver qual é o algoritmo que deixa você ficar mais tempo. Com bilhões de pessoas eu tenho dados à vontade, mas esse da interferência é o seguinte. Eles resolveram criar um algoritmo que faz análise de sentimento dos posts. Tá? E para um grupo de alguns milhões de pessoas, eles só põem os posts com sentimentos. Eles põem posts predominantemente com sentimentos negativos. Certo? E para um outro grupo de pessoas, eles põem posts com sentimentos predominantemente positivos. Aí depois eles começaram a analisar os posts das pessoas que foram submetidas a essa filtragem. E eles provaram estatisticamente que as pessoas que foram submetidas a posts positivos colocam posts mais positivos do que as pessoas que foram submetidas a posts negativos, só por filtragem. Ou seja, eles dizem, selecionando os posts, eu posso alterar o humor da pessoa. Certo? Então imagine que você hoje poderia estar aí na sala, cabisbaixo, nesse momento, por uma filtragem de posts. Certo? E eu não estou brincando. Certo? Não é por nada, cara. Não é porque a vida é assim mesmo. Não é. Não tem nada de pessoal. Filtraram os seus posts. Certo? Então, gente. O cara agiu que é um voluntário que trabalha no Facebook por isso. Ela assistia a charla dele, falava, por exemplo, eles eram com a NFL, do futebol americano, por exemplo, os fãs do time que ganhou a temporada eram mais felizes durante a temporada do que os que perdiam. Pelos posts que eles faziam. E o que falavam era que tem muitos dados, mas eles têm que escolher de olhar nesses dados, porque não tem tanto tempo para analisar tudo. Isso dá trabalhos aos montes, cara. Essa é uma área imensa. Eu dei no semestre passado, se vocês quiserem olhar, uma disciplina chamada Web, na pós-graduação. E a gente fez muitos desse tipo, a gente fez muita coisa. Teve trabalhos excelentes apresentados nessa linha disso. É? Pois é, quer dizer, essas pessoas tomam essas decisões, tá certo? Mas aí você diz, então a Google agiu positivamente. Eu não sei, ela está manipulando, certo? Eles decidiram, eu não conheço essa reportagem, então estou falando baseado no que você está falando, tá? Mas assim, de qualquer jeito, os algoritmos estão decidindo coisas pra gente, e cada vez vão decidir mais, tá certo? Porque tem um curso muito interessante que eu tomei uma vez, eu tenho que lembrar o nome, que o cara vai falar sobre estatística, e ele começa o curso dele dizendo, o mundo é imprevisível no acontecimento unitário. Então, se eu jogar uma moeda agora, não tem como eu saber com certeza se vai ser caro ou coroa. É imprevisível. Mas é previsível na média. Certo? Então isso é muito interessante. E é isso que esses caras fazem. Tá? Esse é o artigo, para quem estiver interessado. Tem o genoma humano. É um outro exemplo. Tem 3,3 bilhões de pares. Aí o cara diz, opa, sequenciamos o genoma humano. Tudo bem, sequenciamos mesmo. Tinina, citosina, guanina, tinina, citosina, guanina. Tá. São 3,3 bilhões. Né? Castigo. Você não fez o dever hoje, vai ler todas as bases em sequência. Isso não quer dizer absolutamente nada. Se eu não souber o que essas sequências de bases fazem, quais são as proteínas que elas sintetizam, como essas proteínas atuam no corpo, isso significa um banco de dados gigantesco, com análises de interrelações monstruosas. E isso é só o ser humano. E o que acontece quando um vírus entra no ser humano? Tá? Então tem um grupo, por exemplo, que eu estou querendo ver se eu começo a colaborar, que eles estão pesquisando, por exemplo, como eu analiso a interação entre HIV
e ser humano, baseado na análise das proteínas que interagem. Porque um vírus, eu não sei se vocês já estudaram proteína, vocês lembram, mas o mundo físico, na escala dos vírus, é feito de proteínas, como ele se encaixa na célula, como ele injeta as coisas, as proteínas. Certo? E se você quiser ferrar com ele, você tem que dar um jeito de ferrar essas proteínas aí. Só que são milhões de coisas, com bilhões de relações, e aí? Olha a gente de novo aí no negócio. Walmart. Walmart knows customers' habits. Certo? Do Walmart? Nossa, essa eu não conheço. Mas você... Dependendo dos produtos que a pessoa compra, eles começaram a sugerir produtos para grávida. E o pai foi reclamar no supermercado. Ah, entendi. Estava passando produto para a pessoa grávida. Minha mãe não está grávida. Ele ficou mostrando depois que você estava grávida. Essas coisas que vocês tiverem, me mandem, que eu quero acrescentar aqui. Tá certo? Quer dizer, tá lá no supermercado e tal, aí chega uma pessoa... Pois não, quem é o senhor? Eu sou o psicólogo do supermercado. Me mandaram conversar com você. É uma fase difícil e tal. Bom, mas realmente esse artigo é muito interessante para quem quiser ler. E é um artigo que fala sobre uma coisa que a gente vai estudar aqui, que é a parte de Data Warehouse. Tá certo? Então eles mostram que eles conseguem prever o que o cara vai comprar em alguns aspectos. Tá certo? Por exemplo, eles perceberam, né, que depois de um furacão, né, tá, o número dessas Pop Tarts, que é alguma tortinha lá, sei lá que raio é isso aí, strawberry, é um picolé, cresce 7 vezes. Por que isso acontece depois do furacão, eu não sei, mas cresce. E antes do furacão, esse é explicável, a cerveja cresce, tá certo? Bom, esse é explicável. Linked Data é uma coisa que a gente vai ver aqui, tá certo? Imagina a Wikipedia. Você tem dados e tem links aos milhares, tá certo? Eu posso transformar isso num grafo, certo? E eu vou passar rápido aqui, mas a gente vai ver isso em detalhes. E posso transformar nós de grafos, e isso vira um banco de dados que uma máquina pode processar. E comparar e analisar coisas, tá certo? É um pouco do que vocês vão fazer no trabalho, tá? E a gente tem hoje um projeto chamado DBpedia, que transformou a Wikipedia num grande banco de dados de grafos, que máquinas podem percorrer, que tem cadastrados 4 milhões de coisas, 3.22 classificados de forma consistente. Então tem 832 mil pessoas, 639 mil lugares e assim por diante. Imagine o tipo de correlações e análises que um monte de gente, inclusive eu, estão fazendo nisso aí. Tá? Ele está em várias línguas, tá? E estão interligados. Tá? E com a DBpedia, que se torna um banco de dados, começou a surgir um projeto que é o Linked Data, que é a ideia de você ter dados abertos e ligados, com bancos de dados, às vezes até maiores ou do mesmo porte que o DBpedia, interligados. Isso era o projeto em 2007, em novembro de 2007, 2008. Cada nó desse é um banco de dados inteiro. Tá? 2009, 2010, 2011. Parou aí porque não dá mais para botar na tela. Então imagine os algoritmos de que coisas que você consegue inferir interrelacionando isso. Tá certo? Aí tem conhecimento de tudo. Tem coisa, se vocês olharem esse gráfico, tem coisa de música, tem coisa de filme, tem coisa na área de ciências, está tudo interligado. Com nomes, com pessoas, com lugares, com datas, com certo. Então é uma questão de fazer algoritmo para tirar dados daí. Tá? E aí entra uma área que a gente vai estudar aqui, que são os bancos de dados de grafos. Que é a gente analisar, pensar nas coisas como grafos, pensar como as coisas se relacionam e como desenvolver algoritmos para achar coisas nesse meio. Tá? Existe uma área muito interessante que está ligada, por exemplo, ao exemplo dos lobos que eu mostrei para vocês no começo. Tá certo? Que é o que a gente chama de redes complexas. A ideia da rede complexa é que um grafo, ele não é só um negocinho para você percorrer com aqueles algoritmos que se aprende em grafo, tipo, vamos percorrer em largura, em profundidade, a gente sai caminhando pelo grafo. Isso é muito importante. Mas tem uma coisa que a gente chama topologia da rede, que eu vou mostrar daqui a pouco. Então, por exemplo, numa cadeia alimentar, isso aqui é um trabalho feito com grafos, analisando as relações numa cadeia alimentar na água doce. Tuberculose. Lembra que eu falei para vocês do HIV, das proteínas? Então tem gente, a gente colabora com um grupo de médicos que está trabalhando nisso, que basicamente as proteínas, as relações entre as proteínas, as ações, etc, viram um grande grafo. Tá certo? E o cara aplica algoritmos para descobrir, por exemplo, e se eu injetar essa proteína, e se eu fizer isso, o que acontece? Qual a relação disso com aquilo?
é muito complexo, a gente precisa de máquinas. Nesse caso é o contágio, é outra coisa. O proteína é o próximo. Contágio. Contágio é ebola, por exemplo. Aonde eu tenho que atuar para o ebola não se espalhar? Quais são os pontos essenciais? Isso é extremamente complexo, cara. Você precisa de alguém para analisar isso. Proteínas é esse caso aqui. Tá? Uma coisa interessante que a gente chama de topologia é que quando você tem um grafo, por exemplo, tem coisas que o nosso cérebro consegue captar na hora. Tá certo? Por exemplo, vocês estão vendo esse nó aqui? Qual é a característica desse nó aqui? Não, roxo tudo bem. Vocês sabem ver cores. Bom, mas o que é? O que vocês acham que tem esse nó aqui? É uma ponte entre duas grandes comunidades. Tá? Por que isso é importante? Isso é importante em várias análises que vocês fazem. De transporte, de contágio, de papel de alguma coisa, em redes sociais. Você quer espalhar uma notícia. A notícia vai começar aqui, eu quero que chegue nessa comunidade aqui. Então tem que passar por esse cara. Isso acontece muito em Twitter, muito se analisa isso. Como eu faço alguma coisa chegar em algum lugar? Tá certo? Bom, isso você olhou num olho. Mas como eu faço um algoritmo para descobrir esse cara? Um programa de computador. Isso é análise de topologia. Tá? Tem métricas para a gente fazer isso. Como é que a gente clusteriza? Tá certo? Isso é uma coisa interessante. Só para vocês terem uma ideia, esse é um grafo de Facebook, que veio de relações de Facebook. E ele passou por um algoritmo em que o algoritmo analisou só as conexões de amizade. Só. Ele não conhece as pessoas, não sabe de onde são, não analisou o país, não analisou nada. Só nós e conexões. Só. E fez os clusters. Que vocês estão vendo aqui. Tá? Quem participou do meu mini curso, eu mostrei como fazer isso. Usando um negócio chamado Gephi. Tá certo? E aí, o cara que era o proprietário desse negócio aqui, ele disse assim, realmente, esse aqui é o meu grupo tal, é o pessoal que estuda aqui comigo na Unicamp, esse aqui é o grupo que faz inglês comigo, esse aqui é... Tá? Só uma análise de grafo. Esse aqui é Moneyball, já assistiram esse filme? A Grace disse que é bom, né? E ele trata uma questão que vai doer no coração agora. É quase o fim da aula, mas vai ter que doer no coração agora. Alemanha e Big Data. Vai doer, gente. Se prepara. Saiu um artigo muito interessante mostrando como eles usaram dados para ganhar o jogo. Certo? E é um artigo que vale a pena. Tem aí a referência se vocês quiserem olhar. Tá certo? Eles dizem assim, olha, como tomar decisões, smart decisions. Se vocês conhecem a SAP é uma empresa alemã, que é a maior empresa em termos do que a gente chama de ERP, que são sistemas de gestões empresariais. Tá certo? Eles são gigantescos no mundo. Tá certo? E esses caras fizeram um acordo com os jogadores de futebol para produzir um software para dar match insights. Tá certo? Ou seja, vamos coletar, analisar dados, porque afinal, o mundo na média é previsível. Certo? Como é que a gente analisa, como é que a gente treina os caras, certo? Para fazer o que a gente quer. E, conforme a recomendação da Grace, esse filme tem muito, e não com Big Data, não é isso? Mas na forma como ele seleciona os jogadores. Pois é, dados estatísticos para selecionar e ganhar, tá certo? Quer dizer, às vezes você chega lá e tal, o cara olha lá, só um conjunto de dados seus estatísticos, não, você não. Você não sabe nem porquê, ele nem olha para sua cara. Né? Então, isso é para motivar para vocês por que nós estamos trabalhando com Data Science. Porque esse é o nosso papel. Não só ficar fazendo query em banco de dados. Tá? Então, o nosso segundo bloco do curso, além do bloco tradicional, que depois eu vou discutir mais detalhes, mas além do bloco tradicional, a gente vai falar de Data Mining, Data Warehousing, Information Retrieval, bancos de dados distribuídos paralelos, Big Data, NoSQL. Tá? A gente vai falar de bancos de dados de XML, bancos de dados de grafos. A gente vai aprender a fazer queries em bancos de dados de XML e em bancos de dados de grafos. Tá certo? Tem mais algumas coisas que são tópicos importantes que a gente não vai conseguir ver aqui, mas que são envolvidos nessa área. Tá certo? Então esse é um resumo do que a gente vai ver aqui. Tá certo?